Oi gente, aqui quem vos fala é o João, mais uma vez no podcast Alma Livre com vocês. A intenção do episódio de hoje é aprofundar mais o nosso conhecimento e a nossa prática de meditação ou de atenção plena. Eu diria que a meditação seria aquela prática mais parado, sentado, com um foco específico, e a atenção plena seria fazendo qualquer coisa, porém colocando a sua atenção no local, no ambiente, na coisa que você está fazendo, os seus sentidos durante a atividade que você se propôs a fazer e mantendo-se lúcido com essa atenção plena. E o que eu estou querendo trazer de aprofundamento hoje aqui? O que eu quero dizer é que é preciso abrir mão do julgamento durante a prática. Todo julgamento é uma fantasia, um devaneio, é um delírio. Se você está pensando se você está fazendo correto ou está fazendo errado, você já está se comparando com o ideal. E esse ideal é imaginário, é um futuro, é uma suposta idealização do que seria uma perfeição da prática ou da atividade que você está se propondo a fazer. E o julgamento é uma retração, uma autopunição, uma cobrança contra si mesmo, trazendo uma sensação de vergonha, principalmente se você estiver meditando em grupo. A meditação em grupo é interessante, porque é mais um panorama a ser observado na sua consciência, na sua atuação ali. Ou seja, você acha que precisa atuar, é engraçado até usar essa palavra, né? É como se fosse interpretar um personagem. Como é que os outros estão vendo a sua performance naquele local. E aí você começa a analisar como que você se relaciona com o olhar do outro. Por isso que a prática de meditação em grupo também é interessante nesse sentido, porque sozinho não tem, né? Não tem com quem se preocupar. Já se tem alguém do lado, você já está meio que em função daquela pessoa do lado ali. E aí como que você está trazendo essa preocupação para sua cabeça durante a sua prática de meditação? E aí o que eu quero trazer para vocês hoje é que você tem que parar de brigar com os resultados, com a prática em si, e se tornar um observador pacífico, compassivo, tranquilo de qualquer coisa que surja no seu interior, seja um pensamento, seja uma emoção, seja uma reação, seja um impulso, sem julgar, sem dar nome, sem categorizar como algo bom, desejável ou algo ruim a qual você tem aversão. É mais uma vez uma prática de abrir mão dos desejos, e aqui está no desejo até de fazer bem, ou seja, de que sua prática seja uma prática boa, no sentido de bem feita, né? Então vamos tentar abrir mão do excesso de preocupação de uma prática bem feita ou mal feita. E aí a gente se torna um observador, experimentador, mas científico, que está desapegado dos resultados do seu experimento, desapegado no sentido de não estar empurrando a todo custo que o experimento tenha o resultado da minha expectativa, que o experimento comprove a minha teoria. Os melhores cientistas são aqueles que estão abertos ao resultado e não estão fazendo força para comprovar uma teoria anterior. Não está fazendo força para que a sua idealização se concretize. Senão a gente não percebe o funcionamento exato daquele experimento. A gente deixa passar batido variáveis ou comportamentos daquelas variáveis que estão presentes naquele experimento. E a prática da meditação ou do mindfulness também é um experimento de autoconhecimento, de autoobservação, que você vai cada vez mais passar a perceber os cenários interiores, o que está surgindo de pensamento, de emoção, de impulso, de reatividade em você. Você perceber que surgiu aquilo e voltar a sua atenção à sua prática, seja a prática de perceber os seus sentidos como a respiração, a roupa no corpo, o local onde você está sentado, ou a atividade que você está fazendo, com o toque, com a visão, com a percepção do ambiente, com a sensação do local onde você está. Porém, a gente vai perder isso tudo de vista de vez em quando. Quando está tudo muito calmo, muito tranquilo, a gente tem a tendência de colocar o tranquilo já está garantido, eu vou procurar me preocupar com outras coisas, vou caçar um problema,
para eu colocar a minha cabeça nesse problema para resolver. E aí a gente vai para o devaneio, para a viagem na maionese, para a fantasia. Então a prática da meditação é a da consciência, você está lúcido, inclusive dos momentos que sua cabeça vai para esses outros lugares. E aí você vai perceber conscientemente, opa, minha cabeça foi para lá, foi para cá, minha emoção fez assim, eu fez assado. E aí você tem uma prática de curiosidade sadia, sem brigar com a coisa, de tentar compreender como que a sua cabeça foi para lá, por que teve essa reação, ao que eu estou reagindo, com o que eu estou me preocupando, sem tentar dobrar muito nada disso, simplesmente observando o panorama, sem tentar fazer força para não sofrer, sem tentar fazer força para não desejar. E aí, cada vez mais, a gente vai percebendo quais são os elementos, quais são as variáveis presentes nessa equação do meu mundo interior se relacionando com o mundo exterior. Cada vez mais a gente vai entendendo os elementos, a função desses elementos e os impactos desses elementos nos meus pensamentos, nas minhas emoções e na minha atitude interna, no meu posicionamento interior. E aí a gente vai entendendo cada vez melhor o funcionamento desse mundo interno, levando cada vez menos para o lado pessoal essas variáveis, no sentido de que a consciência pura por trás, que observa essas variáveis, essas emoções, essa consciência não é essa emoção, não é o pensamento. E a gente consegue ter uma visão de distanciamento, mas não é de distanciamento de frieza, mas de não incorporar aquela luta como sendo eu, como sendo existencial. Aquela preocupação, aquela vontade de fazer alguma coisa, os anseios. E aí, cada vez mais, a gente vai construindo esse quebra-cabeça e a imagem desse panorama interior vai se revelando para a gente. Daí, então, depois de um tempo de prática, de observação, a gente pode começar a tentar mexer, calibrar, atuar nessas variáveis conscientemente, com intenção, porém ainda sem fazer força. Eu posso direcionar minha mente para algum pensamento, eu posso tentar despertar alguma emoção específica dentro de mim, através da minha vontade, e perceber o resultado no cenário interior. Perceber se eu estou conseguindo fazer uma mudança energética, uma mudança de vibração, de panorama, de emoção, para que eu possa me colocar num estado mais pacífico, mais harmônico, mais equilibrado, mais amoroso, compassivo, através da minha compreensão e da mudança da minha lente frente às coisas, frente às reações, às emoções, o ambiente ao meu redor, as pessoas, para que eu tenha um ambiente tanto interno quanto externo mais pacífico, mais tranquilo, que não significa passivo, não significa sem agir, sem atuar. Porém, a nossa atuação vai estar mais consciente, equilibrada, nossas escolhas vão ser mais lúcidas. E aí é que entra o potencial de mudança de vida, inclusive. Ou seja, você está sendo um cientista, um experimentador, que está mexendo em variáveis que vão desencadear um efeito que pode gerar uma cascata de resultados diferentes, tanto no mundo interior quanto na sua vida exterior, no sentido amplo, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Porém, são efeitos de longo prazo, são efeitos que depois de um bom tempo de prática você começa a identificar esses benefícios, essa clareza, essa lucidez para agir, para viver melhor. E aí a gente vive num mundo que é um mundo imediatista, né? De que o prazer tem que ser imediato, a conquista tem que ser para ontem. Só que não é bem assim na prática da meditação, no desenvolvimento de um hábito, na construção de caminhos neurais que vão facilitar essa percepção ampliada das suas emoções, dos seus pensamentos, que é o que está por trás do controle, entre aspas, da sua vida, ou da tentativa de controlar a vida. E a gente está tentando controlar de forma impulsiva, utilizando essas ferramentas que a gente já conhece, que é o de fazer força, de pensar muito, se preocupar muito, tentar planejar, premeditar tudo. E aí, quando a gente faz essa prática desse descanso consciencial de observação, é como se fosse o outro lado da moeda, a outra face da existência, no sentido de força e descanso, de atuação e de observação do resultado da atuação, de se colocar no palco e agir, de se retirar do palco e observar. Então, esse retiro, esse passo para trás que a gente dá para fazer essa observação através da meditação e da atenção plena, permite que quando a gente estiver lá dentro, no meio da atuação, no palco, na atitude, na correria, a
a gente consiga ter uma atuação mais qualificada, menos impulsiva e com escolhas melhores, porque a gente também vai começando a estar, de certa forma, mais lúcido, mais consciente durante a atuação, sem se perder na loucura, no fluxo, na correria, na mente macaco que está pulando de uma coisa para outra sem perceber a própria atuação. Então, essa percepção das sutilezas, do que está por trás, que está comandando ou controlando a nossa vida e a gente nem percebe, que tem lá uma mãozinha, né, a marionete puxando os cordões, e aí a gente dá esse passo para trás e tenta enxergar que cordões estão sendo puxados em quais situações e quem está puxando esse cordão. Como que eu estou fazendo esse movimento, esse espasmo porque é um movimento muscular inconsciente, né? No caso, é um movimento do pensamento, da emoção, do qual a gente não tem consciência e de repente já está dentro, já mergulhou de cabeça, não sabe como foi parar ali, ou até sabe, mas não tem noção de como fazer diferente. E aí o primeiro passo de observar é: identifiquei como que eu entrei na situação, porém ainda não sei fazer diferente. Segundo passo, eu vou observar o que há de possibilidade de não engajar, não entrar de cabeça nessa emoção, nesse pensamento. Existe um outro caminho para adentrar. E aí é uma compreensão dos passos que você está dando interiormente nos seus pensamentos e nas suas emoções que estão te levando a resultados inconscientes, e aí você vai se tornando cada vez mais consciente, escolhendo melhor a sua postura interior, que vai resultar em situações exteriores mais agradáveis, digamos. Vou ler um trechinho aqui. É um trecho dentro do livro tibetano do Viver e do Morrer, Sogyal Rinpoche, só que também é uma citação de outro livro dentro desse livro, mas eu vou ler esse trechinho mesmo assim. Diz o seguinte: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio. Estou perdido, sem esperança, não é culpa minha, leva uma eternidade para encontrar a saída. 2. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo, caio de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha, ainda assim leva um tempão para sair. 3. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ele está ali, ainda assim caio, é um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou, é minha culpa. Saio imediatamente. 4. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. 5. Ando por outra rua. Aqui é um jeito poético de descrever esse processo de autoconhecimento e de mudança de hábito. E ele fala de buraco na rua, mas muitas vezes esse buraco na rua é interior, consciencial, é dentro dessa equação de pensamentos e emoções que também influi nos nossos hábitos, na nossa ação, na vida real, palpável. Só que a mudança de hábito requer prática, paciência com nós mesmos, porque, mais uma vez, aquele caminho neural está formado. É fácil da gente fazer o mesmo caminho do que a gente começar a caminhar por um lugar onde não tem um caminho criado por nós. Digamos que a gente está andando ali num lugar gramado e tem exatamente ali o local por onde as pessoas passam e ali já está formada uma trilha. E agora você vai ter que sair daquela trilha que você já tinha se acostumado antes e pegar outro caminho que ainda não tem trilha. Ou seja, pode ter um mato alto por ali, e você vai ter que tentar começar a andar por ali porque você não quer mais aquele caminho que você costumava usar, porque você percebeu que ele não é saudável, que ele está te levando para onde você não quer chegar e que você quer chegar em outro lugar, só que ainda não tem um repertório de ação nesse outro caminho, para esse outro caminho. Que aí você vai precisar começar a atuar ali para abrir caminho naquela mata fechada. Eu estou chamando de mata, mas isso tudo que eu acabei de explicar é o que acontece na nossa cabeça com os nossos neurônios. A gente vai aprendendo a agir de um jeito, aquelas conexões neurais vão se formando em relação àquela atuação, e a outra atuação que a gente quer desenvolver ainda não tem, a gente não aprendeu, a gente não praticou, então não tem um caminho neural, então é mais difícil, mais incômodo, tem mais desgaste para fazer aquele esforço do que algo que já não tem esforço porque o caminho já está pronto. Então a gente vai ter que passar por uma crise de abstinência do caminho que já está pronto para desenvolver o outro caminho que a gente quer desenvolver. E para isso a gente precisa ter paciência, controle dos impulsos também, né? Perceber com lucidez que veio a vontade, o desejo, o pensamento, a atuação naquela direção e com calma, tranquilidade, abrir mão, deixar ir, deixar a vontade passar e a gente tentar lembrar do outro caminho, da outra vontade que eu também tenho,
que eu ainda não atuei muito ali, não pratiquei muito, mas o que eu quero chegar, que eu quero fazer é aquele outro local. Então eu vou me direcionar para lá e com prática, com calma, com dia a dia, a gente vai desenvolvendo, a gente vai abrindo esse caminho e vai chegando a uma nova postura, uma nova atuação, nova emoção, novos pensamentos, mais alinhados com a nossa ideia do que é melhor, do que é mais saudável para nós e para quem convive com a gente. Então ficam aqui essas reflexões, algumas ideias para a gente se aprofundar mais, aumentar mais esse caminho neural, essa trilha nessa mata densa, no caminho de uma suposta iluminação. Vou falar um pouco mais sobre essa questão de iluminação em outro episódio, que é sempre bom a gente estar tentando esclarecer e sair da fantasia, sair da viagem na maionese, né? Então, se você quer receber notificação quando sair novos episódios aqui, acompanhe o canal, siga a gente aí, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar desse episódio. Fique com um abraço e até a próxima.